Esther capítulo 7. O título diz assim, ó: Esther denuncia a Ramã, que é enforcado. Ontem nós vimos Deus começando a preparar esse grande livramento. No decorrer do capítulo 1, 2, 3, 4, 5, nós vimos tudo se preparando, tudo se moldando, uma cilada sendo preparada para o povo de Deus, os judeus. No capítulo 6, nós vimos Deus começando a agir, mostrar que iria defendê-los. E aqui no capítulo 7, nós vamos ver um grande agir, um grande mover de Deus. Deus, através do seu Espírito, agindo na vida de Esther. E a Esther sendo um instrumento na mão de Deus, né? Vamos lá? Já coloca aqui, bom dia, boa tarde, boa noite. Lembrando, tá, que estamos lendo a Bíblia toda. Eu gosto sempre de lembrar, né? Sempre tem pessoas novas. Eu gosto sempre de lembrar que estamos lendo a Bíblia toda, um capítulo por dia. Vem fazer parte dessa fé com a gente. É um prazer ter você aqui comigo, tá? Versículo 1. Veio, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se dará o que deseja. Cumprir-se-á, ainda que deseje a metade do meu reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achar eu favor, e se bem parecer ao rei, dê-me por petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Olha que interessante. O rei chega para ela e fala assim: ô rainha Esther, o que vai ser a tua petição? Você está aqui preparando esse banquete, você tem algum pedido? Até se você pedir metade do meu reino, eu dou para você. Até se você pedir metade do reino, eu dou para você. O que você quer? O que você deseja? Aí ela chega e fala: rei, eu queria pedir uma coisa para o senhor. Se eu achei graça diante de ti, eu queria pedir a minha vida. Eu queria ficar viva. E queria também que o meu povo ficasse vivo comigo. Acredito que o rei não entendeu nada. Como assim você vai morrer? Como assim o teu povo vai morrer? Que história é essa? Aí o versículo 4 fala assim, ó: porque, ó rei, fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendidos, eu calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: o que é este? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é este mau Ramã que está na sua frente. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Ramã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei no jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Ramã. Olha que interessante. Quando a rainha Esther foi questionada pelo rei: Esther, o que aconteceu? O que está acontecendo? A Esther, ela fala assim: se nós tivéssemos sido vendidos como escravo para outro povo, eu não incomodaria o senhor, rei. Porque eu não ia incomodar o senhor por causa de um inimigo que nos pegou para sermos escravos, não. Mas a intenção do inimigo é ver eu e o meu povo mortos. E o rei questiona ela, fala: Esther,
Mas quem é esse inimigo? Quem tramou tamanha maldade? Nem eu, sendo o rei, o poderoso, o soberano aqui dessa história, eu não faria isso. Quem tramou isso? Quem fez isso, Esther? Aí ela olha e fala assim: foi esse homem mau que está aqui diante do Senhor. Foi esse homem mau chamado Ramã, que o Senhor colocou como príncipe, que o Senhor colocou como autoridade. É este homem mau que está querendo nos destruir. É este homem mau que está querendo acabar com o meu povo e acabar comigo. Aí o rei ficou desgostoso e foi para outro cômodo. O Ramã, desesperado, pulou em cima da Esther e ficou ali pedindo. Quando o rei voltou, ele viu ele pulando em cima dela. Ele falou: além de você fazer essa maldade, você ainda está tentando agredir a Esther? Quando o rei falou isso, os guardas entraram e já passaram um capuz ali na cabeça do Ramã e levaram ele, né? Aí o versículo 9 fala assim, ó: então disse Harbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Ramã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Olha que interessante, olha que coisa ruim. Por isso que nós, queridos, falta um versículo para encerrar aqui a leitura da Bíblia, do capítulo de hoje, do capítulo 7. Mas antes de eu ler esse versículo com você, fica comigo aqui só mais alguns minutinhos para a gente meditar em algo. Por isso que não vale a pena você fazer o mal a ninguém. Quando a gente faz o mal a uma pessoa, esse mal ele vai voltar para a gente, porque lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, fala assim que aquilo que o homem semeia, ele também colhe. Então, eu e vocês, nós não podemos semear sementes ruins. O Ramã, ele semeou uma semente muito ruim e não precisava disso. Vamos fazer uma breve reflexão aqui. Não precisava do Ramã ter ficado com ódio de Mordecai. Ele já era abençoado. Ele já era um príncipe. Ele era o príncipe mais exaltado no reinado de Assuero. Ele era uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tinha tudo. Só que ele, por causa de sentimentos, jactância, orgulho, viu um homem que não o honrou e ele tirou os olhos de todas as bênçãos que Deus tinha dado para ele e foi olhar para este homem que não estava o honrando. E por causa disso, olha que tragédia que gerou para a vida dele. Olha que destruição se tornou a vida de um homem chamado Ramã, que tinha tudo para ser bem-sucedido, tinha tudo para cada dia ser mais abençoado. Só que ele tirou os olhos, sujou o seu coração com maldade, ficou priorizando as coisas negativas, tirando os olhos das coisas boas e trouxe uma destruição para ele mesmo. Não foi o rei que mandou matar a Ramã. Não foi a rainha Esther que destruiu a vida de Ramã. Não foi Mordecai que destruiu a vida de Ramã, não. Quem destruiu a vida de Ramã foi ele mesmo. Ele mesmo destruiu a sua própria vida. Então que isso sirva de lição para mim e para você até esse momento da leitura aqui. O capítulo 8, o 9 e o 10, nós vamos ver o grande livramento, a estratégia que Deus vai usar para livrar o povo. Nós vamos ver que a autoridade, porque o anel que foi entregue para Ramã vai ser entregue para Mordecai. Nós vamos ver que esta autoridade representada por este anel, ela faz toda a diferença aqui no final dessa leitura. Só que até o capítulo 7 nós viemos entender, temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes. As atitudes do rei lá no início, falando aquilo para a rainha Vaste. A atitude da rainha Vaste teve repercussões. A atitude de Ramã, de Mordecai, de Esther. Então, o livro de Esther, ele está focado muito em atitudes, que nós temos que vigiar muito com as atitudes. Porque as atitudes, todas elas têm consequência. Toda ação tem uma reação. Isso é dito na física pelos estudiosos. Se você faz uma força contra determinado
objeto, aquele objeto exerce a mesma força contra você. Se você empurra uma pessoa com a mesma força que você empurra, você também recebe aquela força de volta. E no mundo espiritual, isso é muito forte. O que a gente planta, a gente colhe. Então, que o Ramã, esse homem que vai ser aqui punido aqui agora, a própria forca que ele fez para Mordecai, ele vai ser enforcado nela. A própria cova que ele abriu para Mordecai, ele vai cair nessa cova. O próprio mal que ele fez para Mordecai, ele vai cair nesse mal. Então que isso sirva de exemplo para mim e para você. Vamos encerrar aqui. Último versículo, depois que o rapaz aqui, o Harbona, né, trouxe aqui ao conhecimento do rei que tinha uma forca feita pelo próprio Ramã para o Mordecai. Ficou sabendo disso, o versículo 10 fala assim, ó, enforcaram, pois, a Ramã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então, o furor do rei se aplacou. Olha que interessante. Aquilo que ele plantou, ele mesmo colheu. E assim é na nossa vida. E acabamos mais um capítulo, hein? Faltam apenas 8, 9 e 10. 3 dias, nós encerramos aqui a nossa leitura do livro de Esther. E com certeza vai ser uma bênção, tá bom? Amanhã eu aguardo você. E aí? História extraordinária, hein? Já conhecia o livro de Esther? Se você já conhecia, coloca aqui embaixo. Se você não conhecia, coloca aqui também. E eu aguardo você aqui amanhã, se Deus assim nos permitir. Até amanhã. Tchau, tchau.